Loja Elétrica Nossa Senhora do Rosário. Há 24 anos no mercado, oferecendo soluções elétricas e hidráulicas para a sua casa e empresa, considerando sempre a qualidade dos nossos produtos. Temos completa linha de iluminação, banho e aquecimento, ferramentas, automação, interruptores e tomadas, condutores, peças e componentes industriais. Loja Elétrica Nossa Senhora do Rosário, Avenida Dom Cirilo, 599, Paraupeba. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de tudo. @Loja Elétrica NSR. Home Interiores, para deixar sua casa mais bonita e aconchegante. Móveis para todos os ambientes e detalhes na decoração, que garantem conforto e bem-estar como você sempre sonhou. Home Interiores oferece muita qualidade e ótimas condições de pagamento. Tudo em até 24 vezes no carnê e, se preferir, dividimos também no boleto. Consulte condições na loja. Home Interiores, 7 Lagoas e em Pedro Leopoldo. Entrega em toda a região. AG Pinturas, residencial, predial e industrial. Profissionais com experiência há mais de 30 anos. Pinturas em paredes, ferragens, portas, portões, janelas, telhas, pedras, piscinas, pisos, madeiras e móveis em geral. Tintas Coral e Souvenir. Faça seu orçamento, com ou sem material incluso. Tudo em até 3 vezes sem juros ou em até 12 vezes no cartão. AG Pinturas, Rua Nestor Fóscolo 374, 7 Lagoas. 31 99761 3291 ou 99801 0678. O mundo está de ponta cabeça, mas nós vamos dar a volta por cima. Levantar, sacudir a poeira, virar a chave. Nós vamos mudar de fase. Atravessaremos a maior crise do planeta. Conectados. Conectados a quem amamos, a família, home office, reunião virtual, escola em casa, rede social, e-mail, notícias, Google. Como vencer a pandemia? O planeta sonhos é a Terra. Nós somos a Navegador Internet. Todos conectados. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus esteja trazendo para você as grandes bênçãos celestiais. E estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus. Que você seja abençoado através da palavra. Esse tem sido o nosso grande propósito, de transmitir para você uma mensagem que vai realmente alegrar você. Nós vamos estar meditando na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 3. Preste atenção, Colossenses capítulo 1, versículo número 3 em diante. Paulo diz o seguinte: graças te damos a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria, inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborado em toda fortaleza, segundo a força de sua glória, em toda a paciência, longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor,
em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja um trono, seja em dominação, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, em que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que noutro tempo ereis estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes, fundados e firmes na fé, e não vos mover da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então Paulo, ele transmite essa carta, esses conselhos maravilhosos para a igreja de Colossos. Mas há importantes textos aqui que servem para mim e servem para você também, quando ele fala essas palavras. E ele começa no versículo 3 dizendo: graças damos a Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Então Paulo, ele era um homem de oração. E quando ele ficava sabendo das notícias, ele entrava em oração. Ele teve notícia dos irmãos de Colossos. E ele começou a interceder por eles. E como ele disse: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos. Aqui ele está falando dos irmãos que moravam ali, em Colossos. Por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também e conhecesse a graça de Deus em verdade. E ele disse no versículo 7, como aprendesse de Epáfras, nosso amado conservo. Então não foi Paulo que fundou a igreja de Colossos, foi Epáfras, que ali esteve pregando a palavra, e os irmãos ali converteram. E exatamente como ele disse. Por essa razão nós, também desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheio de conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Então Paulo tinha um objetivo, porque na oração nós devemos ter um objetivo. Não devemos apenas falar algo em vão, mas devemos ter um propósito de oração. Bartimeu era um cego e ele ouviu que Jesus estava passando e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O pessoal até repreendeu ele para que ele calasse, mas ele gritou mais alto. Mas quando Jesus aproximou dele, o que Jesus disse? O que você quer que eu faça? Ele estava só pedindo misericórdia. Então Jesus disse: o que você quer? Ele disse: eu quero ver, Senhor. Jesus disse: então veja. Então agora ficou estabelecido o propósito da oração dele. Ele queria enxergar. E ele recebeu a bênção. Então nós devemos ter propósito também. Quando vamos fazer uma oração, nós devemos direcionar os nossos pedidos, ou que seja agradecimento. Devemos ter direção, propósito, para que Deus possa realmente abençoar. E como ele está dizendo aqui, que ele fazia ali oração para que os irmãos sejam cheios de conhecimento da sua vontade e sabedoria e inteligência espiritual. Então é algo importante para nós. Sabedoria e inteligência espiritual. Porque há inteligência intelectual,
Tem pessoas que têm inteligência para fazer as coisas aqui neste mundo. Às vezes, há algo que ali há várias opiniões, há vários pensamentos, mas chega alguém que dá uma ideia maravilhosa, uma ideia brilhante para resolver aquela causa. Às vezes é um projeto humano, mas aquilo é resolvido. Mas nós precisamos da inteligência espiritual. E Paulo orava para isso. Para que os irmãos ali de Colossos tivessem inteligência espiritual. Para quê? Às vezes eu sonho um sonho, por exemplo. Se a pessoa tem inteligência espiritual, ele sabe se o sonho é um recado de Deus ou é apenas uma preocupação. Porque a Bíblia diz que dá muita preocupação, vem os sonhos. Então a pessoa às vezes dorme preocupada com algo e ele vai sonhar. Mas às vezes não é Deus que está falando. E quando é Deus que está trazendo um recado através do sonho, é preciso que haja inteligência espiritual. Quando José sonhou, e ali ele disse para os irmãos, olha, eu sonhei que nós estávamos ali no meio do trigo e juntamos ali os feixes e os 11 feixes prostravam diante do meu. Então eles entenderam isso e era um recado de Deus. Depois ele sonhou de novo. Ele viu o sol, a lua e 11 estrelas prostrando diante dele. Aí nem o pai dele agradou muito do sonho. E ele disse, será que eu e sua mãe vão ter que prostrar diante de você? Porque eles entenderam o sonho, porque era um sonho espiritual. E com o tempo passado, e ali veio a ocasião em que eles tiveram sim que prostrar diante do José, porque ele virou ali governador do Egito. Exatamente porque era um sonho espiritual. Então há o sonho que Deus está falando e há um sonho, às vezes, de preocupação. Então é preciso que nós tenhamos a inteligência espiritual. E Paulo, ele orava para que os irmãos recebessem isso. Inteligência espiritual. E eu convido você, vamos orar para que Deus abra o nosso entendimento espiritual. Para que se você sonha, alguém conta um sonho, você vai saber como interpretar. É apenas um sonho físico ou é um sonho espiritual? E isso precisa da inteligência espiritual. E ele disse mais, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então nós precisamos crescer no conhecimento de Deus, porque Deus é mistério e é preciso nós entender os mistérios que Ele tem para nos revelar. E ele diz, corroborado em toda fortaleza, segundo a força de sua glória, em toda paciência, longanimidade, com gozo. Então ele usa uma palavra também que é pouco conhecida, corroborado. O que é corroborar? Corroborar significa tornar forte. Dentro de nós precisamos da fortaleza de Deus. Que ao receber algo de Deus, nós tenhamos firmeza para nos comportar de maneira digna. E exatamente o Espírito Santo de Deus é que transmite isso para dentro de nós. E nós podemos falar com convicção. Podemos transmitir com convicção aquilo que é de Deus. E é isso que Paulo está falando, corroborados em toda fortaleza, segundo a força de sua glória. Então que você seja fortalecido com a força de Deus. Receba isso. Receba a força de Deus na sua vida. Para que você possa caminhar uma vida abençoada. Uma vida tranquila. Ainda que diante das circunstâncias, das notícias, mas você possa manter-se de pé, confiante nesse Deus Todo-Poderoso. E é isso que Paulo está falando, corroborado em toda fortaleza, segundo a força de sua glória, em toda a paciência, longanimidade, com gozo. Então que você se torne forte na presença de Deus. Mantenha sua fé firmada nessa rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. E é isso que Paulo, ele está orando para que os irmãos pudessem receber. E que você receba também essa bênção de Deus na sua vida.
seja fortalecido através do toque do Senhor. Porque quando o Senhor nos toca, quando Ele age em nós, nós nos tornamos fortes para exaltar, para bendizer, para transmitir a mensagem do Senhor. E Ele diz, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então também aparece a palavra idôneos, como ele diz, dando graça ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então, idôneo é uma palavra que significa acreditados, porque nós precisamos de ser pessoas que levamos uma mensagem e que as pessoas possam crer, como fez o Senhor Jesus, como fez os discípulos, espalhando o Evangelho por todo o mundo através dessa mensagem. E exatamente quando nós lemos a Bíblia, nós acreditamos que é a palavra de Deus. E assim nós também precisamos de viver uma vida firme, como ele disse antes, corroborado, tornar realmente fortes, sermos firmes na fé, inabaláveis, para transmitir esta mensagem, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Nós temos que agradecer a Deus que Ele nos deu essa condição de participar desta bênção maravilhosa, da herança que é reservada àqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade. E Ele disse, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós somos tirados da potestade das trevas, do lugar escuro, para um lugar claro. Nós temos que agradecer a Deus por tudo isso, aquilo que Ele tem feito por nós. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais palavra para você. Artefato, acessórios e revestimentos, a loja mais completa da cidade e região. São mais de 7.000 itens, ferragens diversas, fechaduras, dobradiças, puxadores, trilhos, rodanas, rodízios, fornecimento de material para forros PVC, fibra mineral e isocril, material e serviço de instalação de forros e divisórias. Artefato, a maior referência em acessórios e revestimentos. Faça o seu orçamento e comprove. Melhor preço e qualidade, Artefato. Artefato. Rua Doutor Renato Azeredo, 1867, Centro, perto da rodoviária 7 Lagoas, 3773-3344. Bazar Esporte, uma empresa com mais de 70 anos de tradição. Tudo em material esportivo, bolas, troféus, medalhas, chuteiras e tênis das melhores marcas. Camisas oficiais do time do seu coração. Só no Bazar Esporte você personaliza o uniforme para a sua equipe com elegância, qualidade, estilo e preço imperdível. Se a concorrência conseguir anunciar por menos, o Bazar Esporte cobra a oferta e você ainda pode pagar em até 6 vezes no cartão. Não deixe de conferir. Bazar Esporte, o seu esporte começa aqui. Estacionamento próprio ao lado da loja. Monsenhor Messias 215, 7 Lagoas. Casa das Tintas, tintas imobiliárias, linha de tintas prontas, automotivas e complementos. Toda linha souvenir nas cores prontas e Celtic Color. São mais de 5.000 cores para você escolher. Casa das Tintas, as melhores marcas, ótimo atendimento e o menor preço. Parcelamos em até 10 vezes no cartão. Casa das Tintas, a melhor qualidade para sua pintura. Entrega rápida em toda a região. Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 125, 3714-1098. Direção do Beto. Drogaria São Geraldo. Quem conhece, confia. Farmácia Popular, medicamentos com os melhores preços. Perfumaria, produtos de qualidade, esmaltes e maquiagens, suplementos. Drogaria São Geraldo. Mantemos convênio com várias empresas. Compre também sem sair de casa. Teleentrega 3714-1107, 3714-2249. Praça Manuel Antônio da Silva, 68 Centro.
Então, como nós estamos vendo aqui, o que Paulo está falando aos irmãos de Colossos, algo importante para mim e para você, e algo que aconteceu, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, quando nós acreditamos em Deus, quando nós cremos na palavra de Deus, a luz brilha em nosso caminho, a claridade chega, o entendimento vem, e é disso que nós precisamos. Viver neste mundo com a mente aberta para entender essa verdade preciosa. Como disse o Senhor Jesus em João 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós precisamos sim da clareza espiritual. E aqui nos diz que nós somos transportados, levados de um lugar para o outro. Às vezes no mundo físico você não viu nada. As pessoas não entendem às vezes. Mas espiritualmente nós somos tirados da escuridão e levados para a clareza. Como ele está dizendo. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então nós somos redimidos através do sangue de Jesus. O sangue derramado em favor nosso. E quando nós cremos nisso, nós somos transportados de um lugar para o outro, espiritualmente. Porque às vezes nós continuamos vivendo a nossa vida aqui na terra normalmente, mas espiritualmente nós somos tirados das trevas e levados para a luz. Porque Jesus é luz. Como ele disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Então quem anda com Jesus, anda na luz. Porque Jesus é luz. E aí nós nos tornamos luz também. Como Jesus disse em Mateus 5,14, vocês são a luz do mundo. Então exatamente, quando nós começamos a andar com Jesus, nós recebemos a luz de Jesus em nossas vidas. E ele disse, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, as que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam trono, sejam dominação, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Então nós vemos aí falando de Jesus, que nele foram criadas todas as coisas, as que há no céu e na terra. Então quando a Bíblia disse lá em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então ali no princípio, Jesus estava lá. Mas só que ele não era Jesus, ele era o Cristo, o ungido de Deus. Porque Jesus é o nome do homem, quando ele se fez carne. Como o anjo disse para Maria, ele será chamado Jesus, ele salvará o povo dos pecados. Então Jesus é o nome do homem, porque antes dele vir, ele era ungido do Pai, o Cristo. Então ao nascer, ele recebeu o nome de Jesus. Mas ele estava lá no princípio. Antes dele vir a este mundo, ele já existia. E por isso diz, porque nele foram criadas todas as coisas, as que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam trono, seja dominação, sejam principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Então Jesus está no controle de tudo. E como disse, ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. É ele que nos mantém. É ele que nos dá vida. É ele que nos dá saúde. É ele que nos dá o livramento de todos os males. Por isso nós temos que crer. É só nele. Porque é ele que pode fazer tudo acontecer. E aí nós vamos em Filipenses 4,13. E lá Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você também pode vencer, você pode alcançar grandes bênçãos na vida, se você crer no Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode trazer realmente a resposta que eu e você precisamos. Como aqui disse,
que Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Então é Ele que mantém tudo, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então aqui nós vemos Paulo levando tudo para cima de Jesus. Ele é o centro de todas as coisas, porque é Ele que veio para resolver a nossa causa. Ele é o nosso advogado. Como disse na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, João disse o seguinte: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente dos nossos, mas de todo o mundo. Então, o centro de tudo está em Jesus, que a partir de Gênesis 3,15 fala da semente da mulher. Então Jesus veio para resolver a nossa causa e Ele fez ali o que estava determinado pelo Pai. Por isso eu convido você, vamos centralizar a nossa vida somente no Senhor Jesus Cristo. E como diz aqui, e que havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então Jesus veio para fazer essa reconciliação, como diz aqui, em todas as esferas da vida, em todas as situações, as visíveis e invisíveis, aquilo que vemos e aquilo que não vemos. Jesus, ele veio para resolver esta causa. E ele disse: a vós também que noutro tempo ereis estranhos, inimigo no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou. Então que você possa buscar essa reconciliação e que juntos vamos caminhar nessa terra, vencendo, alcançando a resposta, que todos nós precisamos de uma resposta de Deus. E assim Jesus tem a resposta. E como ele disse: a vós outro, que em outro tempo ereis estranhos e inimigo no entendimento, pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou. E que nós possamos viver em vida unidos com Cristo. E com Ele venceremos. Com Ele temos resposta. Nesta vida aqui e quando partirmos deste mundo, temos um lugar reservado, guardado por Ele. No corpo da sua carne, pela morte, para perante Ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, como ele disse, no corpo da sua carne, pela morte, para apresentar perante Ele, vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, esta é a obra que Jesus veio realizar e realizou. Como aqui Paulo está dizendo. Mas ele mostra uma condição. Se na verdade permaneceres fundados e firmes na fé, e não vos mover da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, o qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, como ele disse, Deus tem a bênção, Deus tem a resposta, Deus tem algo para nos entregar, mas nós temos que manter firme na fé e não deixarmos mover, às vezes pela desconfiança, pela dúvida, por aquilo que ouvimos, não podemos voltar atrás, mas temos que manter a nossa fé firmada no Senhor Jesus Cristo, o qual é o centro de todas as coisas, de todos os acontecimentos. A Bíblia nos aponta somente para um, que é o Senhor Jesus Cristo. E como Paulo aqui está falando, que nós temos que manter a nossa fé, manter a nossa vida, olhando para Jesus, que é o autor e é o consumador da nossa fé. É Ele que nos liga ao Pai, que através do trabalho dEle, da morte dEle, da ressurreição, Ele pode nos levar de encontro, Ele pode nos reconciliar e vivemos uma vida abençoada por Deus Pai. É isso que Paulo quer nos transmitir e que possamos guardar em nossos corações esta mensagem, que seja vivo dentro de nós a nossa fé,
a nossa esperança e que os propósitos sejam realmente estabelecidos, como Paulo orava para os irmãos ali de Colossos, para que eles recebessem o entendimento, a inteligência espiritual e pudessem andar dignamente diante do Senhor. E sejam fortalecidos, sejam idôneos. São qualidades que nós precisamos para viver neste mundo. Corroborados, tornar forte. Idôneos, acreditado. Ter uma fé firme e buscar cada dia a presença de Deus nas nossas vidas. Que é o que Paulo está falando aqui. Que ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para a luz. E é nessa luz que nós temos que caminhar. É nessa luz que nós temos que vencer. É nessa luz que nós temos que levar esta mensagem. E é com esta luz que nós vamos viver em união uns com os outros. É através da luz do Senhor Jesus em nossas vidas. Como aqui ele está falando. Que ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Então o corpo, ele não é nada se não tiver um cabeça. E Jesus é a cabeça da igreja. É através dele que eu e você podemos caminhar nessa vida. Termos realmente os nossos passos dirigidos, protegidos, guardados. Porque é ele que pode fazer tudo isso. Mas como ele disse, se na verdade permaneceres fundados e firmes na fé. Então fundado, alicerce, mantermos, que nada venha nos abalar. E ele diz, e não vos mover da esperança do evangelho que tendes ouvido. Exatamente como ele está falando. Nós não podemos deixar que as coisas venham nos mover, tirar do propósito de Deus. Não. Mas manter nós firmes nessa rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Então eu digo para você, mantenha firme a sua fé. Mantenha firme a sua convicção. E não deixe que nada abale você, mas que você possa manter de pé. Como Paulo aqui está mostrando bem claro. Que ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça da igreja. É o princípio. É o primogênito dentre os mortos. Para que em tudo tenha a preeminência. Em tudo que Jesus seja louvado. Que Jesus seja exaltado. E que o nome dele seja realmente levado para todos os cantos da terra. E que assim as pessoas recebam bênção, recebam a virtude, recebam a cura, sejam libertos, sejam transformados, porque esse é o desejo de Deus, que todos recebam algo celestial dentro dele. Assim como lá no princípio estava Adão e Eva, como diz a Bíblia, ali estavam tranquilos, eles conversavam com Deus e Deus conversava com eles. Mas o pecado trouxe separação, medo, desordem, doença, problemas. Mas Jesus veio para resolver. Por isso, nesse texto, Paulo exalta muito o trabalho de Jesus. Ele fala muito sobre aquilo que Jesus veio fazer. E que eu e você vamos manter a nossa fé. Manter os nossos corações limpos. Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E que esse texto, Paulo, fala muito sobre isso. Tornar forte, idôneo, ser transportado da treva para a luz, ter uma herança incorruptível que é guardada para nós no céu, como disse aqui a palavra de Deus, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então que nós ficamos limpos, livres diante de Deus, que tudo pode, que tudo faz e que tudo quer nos abençoar. Guarde no seu coração essas palavras. Como diz Paulo aqui, que nós temos que permanecer firmes, fundados na fé. A fé no Evangelho. E ele disse, o que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, o qual eu, Paulo,
foi feito ministro, como ele está dizendo. E regozijo-me agora no que padeço por vós. E na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então Paulo ele disse que ele ficava alegre, porque ali diante das lutas, das tribulações, ele disse, eu cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então enquanto estamos no mundo, às vezes enfrentamos aflições, enfrentamos luta, mas, como ele disse aqui, assim como Jesus sofreu, mas ele venceu, assim eu e você, às vezes enfrentamos lutas, aflições, mas somos mais do que vencedores. Então guarda essa palavra no seu coração e assim juntos vamos caminhar e somos mais do que vencedores. Estamos chegando ao final do nosso programa. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando você, sua família e seu lar com toda a sorte de bênção. Amém e graças a Deus. Amém. Pense no futuro. Faça grau técnico. Mais de 30 cursos à sua disposição. Escolha o de sua preferência e qualifique-se para o mercado de trabalho. Metodologia inovadora, estrutura completa, laboratórios equipados. 75% dos alunos do grau técnico já conquistaram seu emprego. Venha você também para a maior rede de ensino técnico do Brasil. Unidade em 7 Lagoas, Rua Doutor Pena 213. grautécnico.com.br. Drogaria Gerezim. Se você procura por variedade em medicamentos ou perfumaria, a Drogaria Gerezim tem. Bom atendimento, descontos e ótimos preços, a Drogaria Gerezim também tem. A diferença é que somos de Paraopeba. Temos tradição e você conhece. Drogaria Gerezim, de Paraopeba para Paraopeba. Entregamos em domicílio. 31 3714 1017 ou 99772 3220. Avenida Dom Cirilo, 247 Centro. Centercar, a maior referência em acessórios de 7 Lagoas e região. Tudo para seu carro com instalação imediata. Toda a linha de acessórios você encontra na Centercar. Volantes, capotas, para-brisas, faróis, lanternas, grades, calotas, para-choques, latarias, som e alarme. Com profissionais preparados para cuidar melhor do seu carro. Centercar, loja ampla e de fácil acesso. Rua Olavo Bilac, em frente ao supermercado Santa Helena. 3779-2800. A Cicre Loja tem tudo o que você precisa. Os melhores produtos, muita variedade em móveis e eletrodomésticos. Tudo para deixar sua casa mais bonita. O quarto dos seus sonhos, sala de estar, sala de jantar com requinte e bom gosto. Armários, fogões de várias marcas, geladeiras, freezers, máquinas de lavar, bicicletas e tudo o que você procura em até 10 vezes sem juros no crediário ou cartão. E à vista tem desconto especial. Cicre Loja, sempre inovando para melhor lhe atender. Visite nossa página nas redes sociais pelo Instagram e o WhatsApp 31 98642 1451. Cicre Loja, tudo para fazer você feliz. Avenida Dom Cirilo 368.